Hoje eu vim falar para vocês sobre as vias aéreas superiores. Elas incluem tanto a narina, que é a abertura que a gente tem aqui, a cavidade nasal, a faringe e a laringe. Essas vias por onde o ar vai passar é uma via de condução do ar. E durante a condução do ar, algumas coisas vão acontecer por conta das estruturas que existem lá. Então vai ter filtração do ar, vai ter umidificação do ar e vai ter também o aquecimento do ar. Então vamos ver essas estruturas? Tudo começa pela narina, que é essa estrutura, é a abertura que a gente tem aqui no nariz. Essa abertura que a gente tem no nariz é por onde o ar vai passar. E aqui começa o que nós chamamos de cavidade nasal. A cavidade nasal, ela começa na narina, pega toda essa área aqui e chega até uma região que é uma abertura por onde o ar vai passar. Nós chamamos essa abertura de côanos, tá? Então, delimitando a cavidade nasal, nós temos narina e côanos. Narina na porção anterior e os côanos na porção posterior. Dentro da cavidade nasal, a gente tem ainda um septo que vai separar a nossa narina direita da esquerda. Aqui esse septo foi retirado. Então, eu vou estar mostrando para vocês as estruturas que tem aqui dentro, tirando o septo. Então, de cima para baixo, tem estruturas aqui que elas levantam, elas parecem umas conchinhas, por isso que a gente chama de concha nasal. Então, de cima para baixo, concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Entre cada uma dessas conchas aqui, existe um espaço. Então, o ar está passando por aí. Esse espaço entre as conchas, de cima para baixo, tem três, ó. Aí nós vamos chamar de meato. Então, tem meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior, ok? Aí o que vai acontecer? O ar vai passar pela cavidade nasal, passa por essa abertura aqui, que é o côano, tá? E ele vai descer por uma estrutura tubular que nós chamamos de faringe. A faringe, ela termina no esôfago, que vai desembocar lá no estômago. Porém, eu estou falando em respiração. Então, vamos lá. A faringe, por conta das regiões por onde ela passa, na verdade, ela está atrás ou posterior à cavidade nasal. Então, se eu pegar a faringe dessa região aqui até mais ou menos aqui, eu tenho o que nós chamamos de nasofaringe. Se eu pegar aqui, ó, a faringe, porção da faringe que está posterior à cavidade oral, eu vou chamar essa regiãozinha de orofaringe. E nessa regiãozinha que é a laringe, toda essa região aqui é a laringe, tá passando a faringe aqui, ela tá na porção posterior. Então, a faringe na porção posterior aqui, ó, da laringe, eu vou chamar essa região de laringofaringe. Então, só para repetir, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Daqui em diante vai desembocar lá no esôfago. Tem algumas estruturas interessantes aqui próximas à cavidade nasal, na porção superior da cavidade nasal. Então, aqui a gente tem um seio esfenoidal. Aqui tem uma cavidade aqui, que é o seio frontal. Nós temos outros seios, porém nessa peça a gente não consegue ver, mas tem o seio nasal, que fica aqui, né, bem abaixo do osso maxilar, né, ou perdão, é seio maxilar, fica bem abaixo do seio frontal, e nós temos aqui antes do seio esfenoidal, né, não dá para ver também, mas está cheio de seios aí, é o seio etimoidal. Então são 4 seios, seio frontal, o seio maxilar, que tem aqui, o seio etimoidal e o seio esfenoidal. Esses seios, eles ficam todos em volta da cavidade nasal ou do nariz, por isso que nós chamamos de seios paranasais, tá? Essa região aqui, ó, no final da cavidade nasal, onde tem a nasofaringe, só para vocês terem uma ideia, é a regiãozinha onde fazem o teste do Covid, coloca o cotonete e ele entra o cotonete até aqui embaixo e ele tem que chegar até a região da nasofaringe, que é para onde se faz a coleta do material. Bom, descendo um pouquinho aqui, nós vamos lá para a região da
laringofaringe. Dá para ver só um pedaço aqui da cartilagem epiglótica, a cartilagem tireoidea e a cartilagem cricoidea. São cartilagens que sustentam esse tubo conhecido como laringe. Dentro da laringe, a gente vai observar duas estruturas que parecem pregas. Essa é a prega vocal e a de cima é a prega vestibular. Juntando essas duas pregas, tem um espaço aqui, que nós chamamos de ventrículo da laringe. Então, unindo prega vestibular mais prega vocal, nós formamos a tal da glote. Se a gente fosse observar por cima, superiormente, a glote tem aqui, ó, tem um pedaço da prega vocal desse lado e do outro lado. Então, quando a gente inspira, essa glote abre, aí o ar passa. E aí, quando você vai falar, o ar tá voltando. A hora que o ar estiver voltando, essas pregas vocais, elas se tocam em alguns pontos. E aí é possível se emitir um som, tá? Aproveitando que eu falei aqui um pouquinho da cartilagem epiglótica, aqui ela está rígida, mas quando você inspira, essa cartilagem fica levantada, ok? Quando você está deglutindo um alimento, o que vai acontecer? A hora que a língua faz o movimento para empurrar o alimento aqui para baixo, passando pela orofaringe, essa cartilagem epiglótica ela vai fazer isso aqui, ó, ela desce. Quando ela descer, ela fecha a entrada da laringe. E quando fecha a entrada da laringe, o alimento é deslocado lá para o esôfago. E eventualmente o que acontece é que se você resolver respirar ou falar, às vezes o que acontece é que a epiglote vai subir. E quando ela está subindo e você está comendo ou está engolindo saliva, que seja, o que acontece? Eventualmente o alimento é desviado e cai aqui para a laringe. Por isso que eventualmente as pessoas acabam o quê? Engasgando. Por isso que quando a mãe fala para não conversar na hora que estiver comendo, é justamente por isso. Toda vez que a gente for falar, a epiglote sobe. Ela tem que subir, porque o ar vai entrar. E na hora que você vai emitir o som, a epiglote continua levantada, porque o ar está voltando para vibrar as pregas vocais e aí o som sair. Só que nessa hora, se tiver alimento, ele vai cair aqui na traqueia e a pessoa vai acabar engasgando, tá? Só para finalizar, a única estrutura aqui que é comum ao sistema digestório e ao respiratório, como a gente acabou de ver, é a tal da faringe, porque ele é um tubo único onde tem a comunicação do sistema respiratório com o sistema digestório. Então é isso, pessoal, até a próxima!